Olá, bem-vindos ao nosso canal Palavras de Fortalecimento. Você é bem-vindo e convidado a se inscrever, convidado a compartilhar de palavras de fortalecimento. Nós sabemos que todos nós, quando nascemos, crescemos as etapas da vida, dá a impressão de que nós não somos bem-vindos à vida, devido à alta carga de negatividade, de confrontos, de oposições, mas este canal tem como objetivo fortalecer, trazer o encorajamento, a palavra de Deus nas nossas vidas. E eu convido a você hoje, nós vamos ver duas ferramentas importantíssimas que Deus dá para nós, para o enfrentamento da vida, para a gente não apenas viver, mas ter uma vida bem-sucedida. Nós vamos ver hoje sobre a diferença entre inteligência e sabedoria, com base em 2 Samuel capítulo 12, na confrontação que o profeta Natan faz ao rei Davi após o pecado que ele comete, e o Senhor envia a Davi o profeta Natan, e através de uma parábola, através de uma ilustração, Natan nos mostra a diferença entre sabedoria e a inteligência. E nós vamos ver que ambas elas são extremamente importantes. Eu peço a você que acompanhe, por favor, no texto de 2 Samuel, que diz assim: O Senhor enviou Natan a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi: Numa cidade havia 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em um grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que ele comprara, alimentara, criara, crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção e bebia do seu copo e dormia em seus braços, e ele a considerava como filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar das suas ovelhas, nem do seu boi, para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e preparou para o seu hóspede. Qual a diferença entre inteligência e sabedoria? Em primeiro lugar, a inteligência ela é a capacidade e a sabedoria é a habilidade. Natan, o profeta, ele chega diante do rei Davi e ele chega com a capacidade, mas também ele chega com a habilidade. No versículo de número 1 ele diz: havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. Ele não apenas tinha a mensagem da capacidade, mas também a habilidade. Ele chega com uma parábola, ele chega ali com uma ilustração. É preciso que a gente tenha a capacidade de fazer as coisas, mas é preciso que haja uma habilidade. E essa habilidade, ela é a sabedoria. A inteligência é aquilo que você tem de armazenamento, de capacitação. Um profissional, ele pode ter uma boa capacidade para desenvolver o serviço, mas é preciso que o profissional ele tenha habilidade de lidar com o cliente, lidar com pessoas. Habilidade, ela é uma combinação importante para a pessoa que quer ser bem-sucedida, pois a capacidade, ela é aquilo que você
tem de armazenamento, de inteligência, mas é preciso também a habilidade. Segundo lugar, a diferença entre inteligência e sabedoria. A inteligência ela é o conteúdo e a sabedoria é a forma. O versículo de número 2 diz assim: o rico não tinha rebanhos, o rico tinha rebanhos e manada em grande número. Aqui vemos o seguinte, que o profeta Natan tinha um conteúdo que era mensagem, e ele precisava fazer uma confrontação que era através de uma parábola, e ele usa a parábola de uma forma que toca o coração do rei. A parábola, ele fala de um pobre que tinha uma ovelha. Ele fala de um rico que tinha um grande rebanho de ovelhas e também de bois. A pessoa, ela pode ter ótimas ideias, excelente QI, mas é preciso que tenha sensibilidade, ternura. O conteúdo, ele é uma inteligência que a pessoa tem, mas é preciso forma. A forma é a sabedoria. Davi, ele quando ouviu a história ali, certamente ele foi tocado pela forma em que o profeta Natan usou, a forma de uma ilustração, a forma de uma cordeirinha, a história de uma cordeirinha, da ovelha. Então, esta forma ela é extremamente importante. Daniel, ele passou por 3 dinastias: o rei Nabucodonosor, Belsazar e o rei Dario. Ele é um homem que tinha um conteúdo fantástico, mas era um homem também de uma capacidade de sabedoria para lidar com as situações, tanto na cova dos leões, como também quando ele enfrentou ali a situação da morte iminente de todos os sábios por Nabucodonosor. Então, a forma ela é extremamente importante. Qual a diferença entre a sabedoria e a inteligência? A inteligência, ela é aquilo que nós temos como conteúdo, mas é preciso também que a gente tenha sabedoria, que é a forma. Terceiro lugar, terceira diferença entre inteligência e sabedoria. A inteligência, ela é a quantidade e a sabedoria, ela é a qualidade. Vemos aqui o seguinte, que o versículo 3 diz assim: o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que criara, que crescera com ele, com seus filhos, comia da porção, fora criada como filha, bebia do próprio copo, dormia nos seus braços. Então vemos que a inteligência é a quantidade, é o armazenamento, mas a sabedoria é a qualidade. Vemos que Natan, ele tinha uma história bem preparada, uma história bem organizada, era uma pessoa muito capacitada, mas ele chega com a qualidade fantástica, da história bem atraente. Aquela cordeira era cuidada, ela dormia na casa, era tratada como filha. Então vemos a qualidade da história, do modo. Então é preciso que nós tenhamos inteligência. É preciso que haja uma quantidade em nós, da nossa vida, de recursos. É preciso estudar, é preciso ter um diploma, é preciso ter cursos, faculdades, mas é preciso também ter uma qualidade, e a qualidade é a sabedoria. A pessoa pode ter a quantidade, mas às vezes falta a qualidade. José, no Egito, Deus deu a ele quantidade,
a quantidade de maturidade, Deus deu a quantidade no sentido da capacidade dele interpretar sonhos. E quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele mostra que ele tinha quantidade na vida dele, ou seja, algo que era muito importante. Mas ele não apenas interpreta o sonho, mas ele demonstra qualidade quando ele ensina para Faraó a administração dos 7 anos de abundância e os 7 anos de escassez. É preciso, para a gente viver e vencer a vida, é preciso essa combinação entre inteligência e sabedoria. E quarto e último lugar, a diferença entre inteligência e sabedoria. A inteligência, ela é o potencial e a sabedoria é o direcionamento. E aí, no versículo de número 4, o profeta Natan, ele direciona o objetivo. Ele diz: certa vez o viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar das suas ovelhas, do seu boi, para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e preparou para o hóspede. Então vemos aqui que a inteligência era o potencial, mas a sabedoria, ela é o direcionamento. E o direcionamento agora, o profeta Natan, ele direciona para o seguinte, que o objetivo ali era confrontar o rei. E quando ele fala que o rico tomou da cordeira do pobre para alimentar o hóspede, aquilo tocou o coração, aquilo foi o ápice, o direcionamento do objetivo. Então, é preciso que a pessoa tenha um grande potencial para avançar, é preciso que a gente tenha um potencial na nossa vida, mas é preciso objetividade, direcionamento, ser dirigido, ser guiado, ter propósitos. A inteligência é o potencial que Deus nos dá e a sabedoria é o direcionamento. Vemos que o rei Salomão, ele tinha um potencial de escrever livros, de escrever provérbios, de escrever várias histórias, várias, mas ele tinha também o direcionamento. E Deus colocou na vida dele o direcionamento da sabedoria. Quando ele fugiu de Deus, ele perdeu o direcionamento. Deixou de ser o homem mais sábio para ser um homem tolo, cujo coração se dividiu. É preciso que a gente tenha inteligência, é preciso que a gente tenha também a sabedoria, que é o direcionamento. É preciso que a gente tenha essa combinação. E a maior evidência de inteligência e de sabedoria é quando alguém recebe Cristo Jesus como Senhor único e Salvador da vida. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Se você ainda não fez essa decisão, tome essa decisão inteligente e a decisão mais sábia da vida, receber Cristo. Você pode orar comigo? Senhor Deus, eu abro a porta do meu coração e quero tomar a decisão mais inteligente e mais sábia de todas, receber a Cristo Jesus como meu único Senhor e o meu único Salvador. Deus abençoe a sua vida, que a sua vida seja cercada de decisões inteligentes e também de sabedoria, bem-sucedido em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Conto com você, conto com o seu compartilhar e conto também com as suas orações.